Olá, eu sou Patrícia Werneck, da CIA Nós Lá em Casa. Estou aqui trazendo a oficina Ouvir a Dança. Ouvir a Dança é um trabalho que a gente desenvolve, eu e o músico Celso Nascimento, dentro de um processo que é a conversa da música com a dança, trazendo um pouco da prática do Tai Chi, que é um dos fundamentos principais no nosso trabalho atualmente. Em geral, essa é a primeira vez que a gente está propondo a oficina no modo virtual. Normalmente a gente trabalha no espaço com as pessoas, onde a gente pode perceber e propor a percepção da escuta musical, da escuta dos movimentos internos, dos sons internos, estando todos no mesmo espaço. E eu tenho percebido nas aulas virtuais, e eu queria propor um pouco, a gente fica de frente para uma câmera, então a nossa tendência é trazer o nosso corpo um pouco à frente. E eu queria propor um pouco que a gente voltasse, mesmo que estiver olhando para a câmera, para o seu vídeo, para o seu monitor, enfim, onde você está assistindo essa oficina, que você tente perceber o seu corpo como um corpo tridimensional. Então, imaginar um pouco no tempo do rádio, como eram as pessoas ouvindo rádio. Por uma notícia muito interessante, existe uma ampliação do corpo. Então, para a gente não perder isso, mesmo nesse formato. Então, se você quiser, à medida que a gente for... essa aula é uma aula, a primeira aula é uma aula onde a gente expõe os princípios básicos. As aulas seguintes a gente vai falar um pouco de cada elemento da teoria dos 5 elementos da medicina chinesa. Então, à medida que vocês forem praticando, quem quiser pode ficar assistindo no monitor e fazendo, mas quem quiser também pode ouvir, como se eu tivesse ali e o Celso tivesse ali e deixar o som reverberar no espaço e usar o espaço de uma forma tridimensional, totalmente ocupado. Eu vou começar então a entrar no que são esses princípios que a gente trabalha com o Tai Chi. O Tai Chi é uma prática que eu desenvolvo desde 2004, sou instrutora de Tai Chi, trouxe a prática disso para a dança por entender e por perceber que ele propicia uma ampliação da escuta corporal, da consciência corporal, da escuta musical, que é o foco do meu trabalho com o Celso, é música e dança, som e movimento, as duas facetas de movimento. Então eu entendo que o Tai Chi começou a trazer um lugar de possibilidades, de ampliação de possibilidades, de encontrar o corpo num lugar mais disponível. E quando a gente vai tratar dos 5 elementos, a proposta vai ser exatamente a gente encontrar, pelos caminhos do meridiano, outras possibilidades de trajetórias de movimentos. Então existe um princípio, dentro do Tai Chi, que para mim é muito interessante, que ele se compõe basicamente de 2 movimentos, expansão e recolhimento. Então, na expansão e no recolhimento, eu consigo estar presente, trazer esse fundamento em todos os movimentos. Então, a gente vai sempre pensar que o seu movimento expande e quando ele chega no máximo da expansão, já começa a energia do recolhimento.
né? Quem conhece aquele símbolo do Tai Chi, né? O símbolo do Yin e do Yang, que é o peixe preto e o peixe branco, depois eu posso, né? Ele pode aparecer. Você vai ver que no peixe preto tem uma bolinha branca e no peixe branco tem uma bolinha preta. O que isso significa? Que um está presente no outro. Nada é absoluto. E isso, para o movimento em dança, né? Vou até focar em dança aqui, mas a gente poderia falar da vida, mas eu vou trazer para a dança mesmo. Isso, para o movimento em dança, ele é renovador, né? Ele é renovador dentro do próprio movimento. Você não vai trabalhar com o máximo da sua força, você vai sempre pensar que vai chegar num ponto, mas você não vai estancar aquilo, né? Você tem que chegar de uma forma que o fim daquele movimento já te traz de volta no outro sentido, né? Se a gente pensar em claro, escuro, o dia e a noite, né? Quando você vê o dia morrendo, a noite já está nascendo e o contrário, né? Para quem presencia esses momentos. Então, isso tudo está dentro desses princípios. Esse é um dos princípios que a gente trabalha. O outro princípio é a flexibilização da coluna, né? A gente vai sempre pensar que eu sou um eixo, né? A gente tem a coluna, com a coluna a gente faz essa ligação céu e terra, aterrar, né? Aterrar, esse princípio de enraizar. Então a gente vai trabalhar com isso em qualquer posição que eu tiver, não que eu vá ficar sempre estendida assim, mas, né, em qualquer lugar que eu tiver, eu posso pensar nessa relação céu-terra, expansão, recolhimento, aterramento, né, e relaxamento nesse lugar. O relaxamento, o que ele é? Ele não é um abandono, né? Existe às vezes tem uma confusão de pensar em relaxar com abandonar, com desmilinguir, né? E o relaxamento, ele tem muito a ver com sedimentar, né? Se você pensar num copo, um copo de quisuco, né? Pensa um copo de quisuco, você deixou lá ele um dia, aquele pozinho vai descer, né? E é isso que a gente pensa quando a gente pensa em relaxamento. É sedimentação, então é aterrar para que o restante do corpo possa estar leve, possa estar fluido, possa estar entregue ao movimento, né? E aí a gente traz nessa oficina, né, nesse formato que a gente está trazendo aqui do Ouvir a Dança, a gente trouxe a questão dos 5 elementos da medicina tradicional chinesa, que tem a ver com a natureza, né, que tem a ver com os elementos da natureza, que são madeira, fogo, terra, metal e água. Né? Cada um desses elementos está ligado a um órgão, está ligado a uma emoção, está ligado a uma cor. Eles são alimentadores um do outro, se a gente pensar em ciclos naturais, né? A gente vai ver que um alimenta o outro, né? A madeira alimenta o fogo gera a terra contrai, gera o metal vira água, né? E a água alimenta a madeira. Então a gente vai pensar um pouco eles são interdependentes, alimentadores, e eles são também, eles têm uma outra relação que é de dominação, onde um contrapõe o outro, né? Então a gente vai trazer um pouco esses elementos, não de uma forma totalmente, né, da forma como a gente está entendendo, como a gente já trouxe para o nosso trabalho de dança e música. Não de uma forma totalmente pura dentro da medicina, dentro do Tai Chi, né? Mas a nossa
incorporação disso dentro do nosso trabalho, né? Como que isso chega para o nosso trabalho, como que isso nos ajuda. Um outro princípio que traz, que tem a ver com expansão e recolhimento, tem a ver com o movimento que sai do centro para as extremidades, ou também das extremidades para o centro, é a respiração dos 5 corações, né? Então a gente vai pensar nas palmas das mãos, né? Na planta dos pés e no nosso centro mesmo, né? Nossa raiz, né? Aqui onde a gente respira verdadeiramente, né? Então vai sempre pensar, é um outro princípio que eu trabalho assim na dança, que é esse movimento que sai de dentro. Ele não sai necessariamente homogêneo, né? Como agora, assim, simétrico. Ele pode sair deslocado, cruzado e tal, mas eu estou sempre pensando que vem do centro para a extremidade, da extremidade para o centro, né? Que a gente vai trazer também um outro princípio, que é a circulação cruzada. Na circulação cruzada vai acontecer exatamente isso. A energia que chega na minha mão direita, ela sai do meu pé esquerdo, percorre o meu corpo e chega lá, né? Se eu quiser para o outro lado, ele chega lá, né? Tem esse percurso. Isso eu estou falando das coisas mais ou menos separadas, mas está tudo acontece ao mesmo tempo, né? Quando você está num processo de improvisação, quando você está num processo de criação, de investigação, de movimento, mesmo que o produto final seja uma coreografia, todos esses princípios a gente está trabalhando com eles simultaneamente, eles estão ali enraizados, né? Incorporados ao processo de pesquisa da Companhia Nós Lá em Casa. Nessa primeira aula a gente vai trabalhar, né, eu vou mostrar alguns exercícios que são práticas fundamentais, que eu acho que elas poderão ser usadas em todos os momentos. A gente não vai trabalhar nessa primeira aula com a música, né, porque o silêncio nessa preparação, ela faz parte, né, e o silêncio ele é uma construção, né, ele é uma construção de um estado, né, o Tai Chi ele traz um pouco isso de você começa a se escutar internamente, você faz essa interação, que a gente chama de interação corpo-mente, mas é tudo uma coisa só, né? Corpo-mente é corpo-mente. Mas isso propicia que você fique focado, centrado, presente no que você está fazendo, independente do que está acontecendo ao seu redor. Pode estar caindo o mundo, pode ter barulho aqui, a gente percebe barulho de carro, às vezes tem barulho de obra, né? O mundo pode estar caindo, mas você está ali aterrado, centrado, num silêncio interno, que é o que eu chamo de silêncio em geral, é um encontro. Nem sempre é ausência de som, né? Mas um encontro num estado de profunda consciência, de profunda concentração. Então, por isso que nessa primeira aula a gente vai trabalhar sem música. Nas outras a gente entra com os elementos musicais. Aqui eu começo agora com uma demonstração de alguns exercícios, né, que são fundamentais para uma preparação. Então eu gosto muito de pensar, existe uma coisa no Tai Chi que é o primeiro movimento é a pausa. É simplesmente estar nessa ligação céu e terra. Fecha os olhos e permanece.
Solta o corpo, sedimentando, aquela ideia de relaxamento, sedimentando nos pés. Podem passar pensamentos, podem passar ruídos. Permaneça nesse estado. E a gente vai começar com uma série que chama A Flexibilização das 9 Dobras. A gente vai basicamente mexer as articulações todas, né? Movimentos circulares, movimentos naturais, sem forçar, trazendo, né, a sua atenção para a articulação que está sendo trabalhada. Então, em geral, né, a gente deve fazer 9 movimentos de cada. Né? Aqui nessa demonstração eu vou mostrar, né, quais são os movimentos, vou fazer menos um pouco, mas, né, à medida que vocês forem assistindo, pausa o vídeo, né, e repete 9 vezes, sempre com a atenção na dobra que está sendo trabalhada. A gente começa pela cabeça, frente e trás. Volta ao centro, lateral. Sem forçar. Volta. Olhando para o lado, vai pensar na parte posterior do crânio, mais do que no nariz. Vamos fazer assim. Fazer aqui. Giro completo. Inverte. É comum ouvir como se tivesse umas areinhas, umas pedras, pedregulhos. Aí depende um pouco de como tá, né? Como tá cada um, né? Mas é comum, não se assustem, né? E à medida que vocês forem repetindo essa movimentação, a ideia é exatamente ir soltando, né? Liberando esses canais, essas articulações. A gente segue para o ombro, girando o ombro para frente. Para trás. Um ombro e outro. Nesse exercício a gente está também massageando os rins. E giro do braço.
inverte. O outro braço. Inverte. Eu estou fazendo 4 vezes, mas são 9, né? Sempre 9 de cada movimento. A gente passa agora para a cintura, a gente vai pensar nesse anel, né, que une o umbigo e aqui atrás, na mesma altura, atrás na coluna, e vai girar a cintura, pensando nesse anel. Se for muito complicado, às vezes fica meio tenso, assim, se eu estou girando só isso, se eu estou girando a costela, se eu estou girando o quadril, faz maior, faz o tamanho que precisar fazer para sentir que está movimentando essa parte. Então, para um lado, para o outro. A gente vai pegar aqui agora no quadril, uma perna direita à frente. A gente vai colocar a mão nesse buraquinho aqui que a gente tem na perna, né? Se a gente fizer assim, tem um buraco aqui na musculatura, a gente coloca o dedo médio nesse lugar e vai girar o quadril também, para um lado, para o outro. Dá uma esfregada. Aqui a outra perna. Sempre num sentido, no outro sentido. É solto, é relaxado, a atenção está lá, nessa articulação que está sendo trabalhada. Esfrega. Pega os joelhos, as duas mãos no joelho, a gente vai girar. Para um lado, para o outro. Solta um pouco mais. A gente já fez, né? Cabeça, ombro, cintura, joelho, quadril, joelho. A gente chega agora nos pés, girando os pés para um lado, para o outro. Né? Dobra, estica, também suave e sacode. A outra perna. E sacode. Quem tem problema de equilíbrio, né, às vezes vai ficar numa perna só, aí não consegue, né, pode segurar numa cadeira, se tiver algum apoio perto, pode segurar. Ou uma dica, né, a gente dobra a perna pela articulação. Né, a gente tira o pé do chão pela articulação e não pelo quadril. Quando a gente tira pelo quadril, aí vem a Torre de Pisa, a gente perde conexão céu e terra, né? Então sempre pensar que você vai tirar o pé do chão pela articulação, dobra, né? É uma dobra. E aí fica mais fácil de aterrar com a perna de base e ficar lá. Depois desses pés, tem uma junção de todas as articulações, que são os chutes. Né, os chutes, a gente faz braço e perna ao mesmo tempo. E não tem necessidade de ser alto.
gente faz uma perna e outra. E troca a perna. Recolhe. E a gente termina com o giro da serpente, que é solta o tronco à frente. A gente vai girar o tronco 3 vezes, começando, subindo pela esquerda, descendo pela direita. E inverte. Volta para o eixo, aquela posição inicial, céu, terra. Solta os braços. E simplesmente percebe a energia circulando por seu corpo. O treino do Tai Chi, ele sempre vai alternar movimento e serenidade. Esse movimento final, essa pausa final, o que eu proponho nessa aula é simplesmente perceba. A gente poderia fazer uma condução mental, racional, assim, visualizando e pensando em cada articulação por onde a gente trabalhou. Poderia fazer esse movimento internamente, acompanhando internamente, mas o que eu estou propondo nessa aula é simplesmente pare, sinta. Só isso já é muita coisa. A segunda série, que eu vou propor agora, ela já tem a ver com expansão e recolhimento, aquela expansão dos 5 corações que eu falei. Mas que a gente vai trabalhar são 2 e tem a ver com a flexibilização da coluna, que são 2 formas que estão ligadas à tartaruga e ao grow. Então a tartaruga a gente vai trabalhar com o recolhimento, então a gente recolhe, 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 recolhe. E expande. Inclina o tronco à frente, os dedos puxam a mão para trás, o pescoço balança. Recolhe. O que é importante? Não estagnar. Chegou no máximo do recolhimento, já começa a expansão. Chegou no máximo da expansão, já traz o recolhimento. Ah, não consigo fazer até aqui embaixo?
Não dá? Meu joelho, minha lombar, meu pescoço? Aqui, ó. Só isso. Está chovendo, a chuva é um fenômeno da natureza incrível para a gente pensar nessa ideia de sedimentação, né? Cai do céu para a terra. Então, uma das melhores coisas que tem, se vocês estiverem chovendo, né? Vocês chovendo, não, se estiver chovendo, no dia que vocês estiverem fazendo, para um pouco. Só escuta a chuva e deixa esse movimento de descida do céu para a terra acontecer internamente no seu corpo. É primoroso, né? A sensação é primorosa. A continuação da tartaruga é um movimento do grow, que é um movimento de flexibilização da coluna. E um último exercício, só para a gente pensar no giro da cintura. A cintura ela é importante também nessa condução da energia, né? Uma cintura flexível, ela faz a energia chegar e o movimento chegar onde ele tem que chegar. Então é como se a gente estivesse segurando uma bola que vai invertendo de um lado para o outro. Só que começa o movimento pela cintura, né? Então é a cintura que conduz, ó, e não o braço, né? Então o tempo inteiro a gente está pensando na coluna, a gente tem que sempre pensando nessa parte posterior do corpo. Eu volto naquela ideia, né, desse momento que a gente está vivendo de ficar muito olhando para a tela, né, que a gente coloca a energia para frente. Então a gente trazer essa energia para trás, trazer essa presença para a parte posterior do corpo, da coluna. Então aqui é como se estivesse segurando uma bola e ela vai trocando. O tempo inteiro você está com ela aqui. Isso. Essas 3 séries
né, elas são capazes, né, elas são boas para trazer um estado de preparação e de disponibilidade para a gente poder improvisar, criar, enfim, né, deixa a gente disponível, né? Muitas vezes eu, como bailarina, posso ter, dependendo da situação, uma necessidade de fazer algum outro tipo de alongamento, de aquecimento, mas com essas três séries a gente já consegue, né? As articulações já estão flexíveis, a pulsação, né? Que a gente trabalha, a expansão e recolhimento, tratando da pulsação, essa pulsação interna está acordada, a coluna está flexível e a cintura está presente. Então, a partir daí, a gente está pronto. Eu quero reforçar uma observação que eu fiz sobre o exercício, né? A série da flexibilização das 9 dobras, né? Da gente, né? De quando for fazer 9 repetições de cada movimento, e depois de cada repetição, né? Das 9 repetições, serenar, né? Parar. Essa alternância do movimento e da pausa, né? Isso é importante para o corpo assimilar e deixar a energia fluir. Então é só um reforço, porque eu falei ao longo do exercício. Então eu queria deixar esse registro aqui de fazer isso, parar entre um exercício e outro. Coloca as mãos sobre o umbigo. E segue. Eu queria mostrar essa boneca aqui, né? Uma boneca com os caminhos, né, dos meridianos, porque a gente vai usar, né? A gente vai falar em cada aula relacionada a um elemento, a gente vai tratar dos meridianos relacionados àquele elemento. Então essa boneca, ela traz uma ideia, né? Eu acho que ela mostra essa ideia de tridimensionalidade, né? Porque por mais que eu mostre no meu corpo, eu acho que é importante dar uma olhada, né? Que tem nas costas, nos braços, atrás, na frente, né? Como que percorre corpo todo, o pé, aí passa por baixo, né? A cabeça, então chega no braço, chega aqui na ponta dos dedos, passa para a parte de dentro do braço. Então, como é que isso está no nosso corpo todo? Aqui a gente tem uma visão de todos, né? Em cada aula a gente vai tratar de 2, mas aqui dá para ter uma ideia geral. Olá, eu sou Celso Nascimento, músico, musicoterapeuta. Estou aqui para falar um pouco sobre o projeto Ouvir a Dança, que eu desenvolvo em parceria com a Patrícia Werneck já há algum tempo, que é uma conversa entre o movimento dançado, o movimento sonoro, baseado, alicerçado na prática do Tai Chi Pai Lin. Né, de que maneira isso conversa musicalmente, né, a prática do Tai Chi. Quando começamos o processo de criação do primeiro espetáculo da companhia Nós Lá em Casa, a qual nós somos os fundadores, começamos a prática do Tai Chi como base de treinamento. Isso veio modificar totalmente a minha relação com o fazer musical, né? Porque com essa prática e essa vivência corporalmente,
desses movimentos dos meridianos que mobiliza todo o corpo, consequentemente minha escuta foi muito amplificada. E uma coisa ficou muito presente, essa sensação de silêncio como a base do som, né? Isso, esse silenciar interno, você pode estar tocando, sei lá, numa banda de thrash metal e ter esse silenciamento interno para executar bem, para não ficar tenso e várias outras coisas que quem é músico sabe do que eu estou falando, quem não é também. Essa prática veio ser o principal dispositivo. A partir dela, eu fui buscar as informações, como era a relação do som com os elementos, né? Porque ela tem uns princípios básicos de expansão, de relaxamento, enfim, que isso a Patrícia pode falar bem melhor para vocês. E todos esses princípios, os 5 elementos da medicina tradicional, eles têm uma relação sonora, eles têm um tom fundamental, uma escala pentatônica, que a música chinesa trabalha com a escala de 5 tons, né, pentatônica, e cada escala dessa é uma tonalidade que tem a ver com um órgão, tem sua cor, tem sua dinâmica, andamentos, né? Para quem não sabe o que é andamento, é a velocidade de cada música e tal. Tá tudo ali, também tem um ponto de referência, digamos assim, para a criação, né? Tem uma curiosidade que tem no livro, até que eu tenho aqui do meu lado, que na China, antigamente, quando mudava a dinastia, mudava a tonalidade fundamental, né? Era mais de acordo com o perfil da dinastia que ia governar o país. E isso me chamou muita atenção nas dinâmicas que você vai descobrindo, porque esse princípio do yin e yang, ele nada é fechado, né? Porque um está dentro do outro, um contém o outro. Estava falando outro dia do fogo, né? O fogo, você tem o fogo, todo mundo pensa numa coisa saltitante, musicalmente e tal. Não, mas você tem o fogo brando, a chama de uma vela, que eles mesmos usam esse exemplo como fogo yin, né? Então isso aí vai te trazendo referências, um colorido para a criação sonora bastante interessante. Todos esses elementos são o que a gente tenta colocar como dispositivo de criação nos nossos espetáculos e nos nossos treinamentos, porque os treinamentos, acho que a gente vai passar aqui nas próximas oficinas, tem também uma relação com o som bastante apropriada, assim, após a prática, né? Você tem Patrícia usa um termo que eu gosto muito, que é a incorporação do som, né? Tanto é que quando a gente faz os nossos espetáculos, eles são espetáculos que não existe uma hierarquia entre música e dança, entre o movimento sonoro e o movimento dançado, né? A gente vai conversando, vai estabelecendo um diálogo em tempo real, partindo desses elementos sonoros. Eu não vou falar nesse momento, nessa aula inaugural nossa, de cada tonalidade, de cada elemento, e quando a gente entrar nos elementos propriamente, eu dou uma especificada melhor na tonalidade, no andamento, e o que eu posso falar também é que uma coisa que pouca gente começou na música ocidental a ser valorizado no século XX, que é o timbre, que é um elemento musical muito importante, né? Não é a mesma coisa você escutar uma trompa e uma flauta doce, né? Tem reações corpóreas muito diferenciadas quando a gente recebe esse som, né? Quando você
deixa ele entrar no seu corpo, mesmo que você esteja seguindo a mesma escala musical. Então, seu corpo vai reagir porque a onda sonora é completamente diferente, né? O nosso aparelho auditivo tem um momento que ele faz o desenho da onda internamente, né? Então, tudo isso vai reverberando no nosso corpo. Eu estou falando do timbre porque foi um outro elemento musical que a gente também procurou dialogar e associar com a escolha dos instrumentos. Nós não trabalhamos com instrumentos da cultura tradicional chinesa, ao contrário, a todo momento a nossa história de vida, né? Isso o Tai Chi traz também, está ali presente, né? Então eu sou brasileiro, né? Toco vários instrumentos, mas a minha formação principal é como percussionista e trouxe esses timbres da percussão para o desenvolvimento dessa linguagem sonora da nossa pesquisa do Ouvir a Dança. Então eu uso calimbas, uso xilofones, uso violão, que é um instrumento que eu toco bastante, com frequência, e há muitos anos, e vários outros instrumentos de percussão que tenha uma possibilidade de dialogar os seus timbres, combine com toda essa informação dos órgãos que ele atua, né? Cada elemento primordialmente atua em determinados órgãos, então como são esses fluidos, como são essa invasão que o som é completamente invasivo, né? Você não recebe só pelo seu aparelho auditivo, você recebe pelo corpo todo. Isso fica muito evidente quem trabalha com deficiente auditivo, quem trabalha dança com deficiente auditivo, né? Eles recebem o som pela vibração geral no corpo, né? Então, acho que basicamente para apresentar é isso. E durante os elementos eu posso ir explicando mais um pouco dessa dinâmica musical associada ao Tai Chi Pai Lin e a conversa entre movimento sonoro e movimento dançado.